O dia do juízo final. Quando eu morrer, eu aguardarei o dia do juízo final. Enquanto isso, eu ficarei dormindo. Meu espírito ficará dormindo até que chegará o momento em que Deus decidirá se irei ou não para o paraíso. Essa é a ideia de muitas religiões aqui do cristianismo, aqui do Ocidente e algumas regiões ali da Europa, de que quando nós morrermos, nós aguardaremos o juízo final, a decisão de Deus, se iremos ou não para o paraíso. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ano. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson, aqui a gente fala sobre espiritualidade e eu, neste canal, tento abordar aqui sobre espiritismo. Vamos falar sobre essa questão sem fazer juízo de valor, tudo bem? Levaremos em consideração agora o olhar espírita sobre essa questão. O olhar espírita, ele envolve muito a questão da evolução espiritual. Ou seja, todos nós nascemos simples e ignorantes. Deus nos cria simples e ignorantes. A ideia de que todos nós somos criados dessa forma é porque, com o passar do tempo, nós teremos oportunidades para evoluirmos. E essas oportunidades, elas sempre aparecerão através das reencarnações. Essa é a ideia do Espiritismo, essa é a ideia de muitas religiões ali do Oriente, como, por exemplo, o budismo, o jainismo, por exemplo, a ideia do hinduísmo. A reencarnação, ela serve para que nós evoluamos até chegar o momento que nós atingiremos a evolução plena. Nesse sentido, o Espiritismo, ele não acredita que quando nós morrermos, ou se não nós desencarnarmos, aguardaremos o juízo final. A ideia de que Deus vai nos mandar para o paraíso ou não. Querendo ou não, todas as religiões, sem exceção, inclusive o Espiritismo, possuem também a ideia de um cunho mais político. Ora, a gente vive em sociedade. Essa sociedade aqui do planeta Terra é uma sociedade que ainda está evoluindo. Temos muitas falhas. Falharemos muito, erraremos muito. Mas a ideia da religião, já diz o nome, religião, religare, é ligar as pessoas. Ligar as pessoas. É fazer com que as pessoas se juntem. E essa ideia da religião é sempre o quê? Fazer com que as pessoas conheçam o amor, conheçam a paz, conheçam Deus, conheçam a caridade. Mas, ao mesmo tempo, a religião também, ela pôde ser usada no passado para impor o quê? O medo. Mas o medo no sentido não de ameaça, mas no sentido de se coloque no seu lugar, porque se você fizer alguma coisa errada, Deus não vai gostar. E Deus não vai te mandar mais para o paraíso. Então, ela põe uma barreira àquelas pessoas que ainda cometem muitas falhas, no sentido de não ter amor ao próximo, no sentido de fazer mal ao próximo. Muitas vezes a ideia é de que vamos colocar nessa pessoa a ideia de que se ela fizer mal a alguém, Deus não vai gostar e ela não irá ao paraíso. Por isso que existe também a ideia do juízo final. Um dia você vai desencarnar, um dia você vai morrer, e seu espírito aguardará ali dormindo no dia do juízo final. E isso impõe o medo. Ora, é melhor eu fazer o bem, é melhor eu tentar fazer o bem, porque vai chegar um dia que eu vou prestar contas a Deus. E o dia que for o juízo final, ele vai decidir se me manda ou não para o paraíso. Ora, se essa é a ideia inicial de muitas religiões cristãs, posso dizer a você que Deus, ele me dá medo. E eu não quero acreditar em Deus por ter medo. Eu quero acreditar em Deus por ser Deus. Quero acreditar em Deus por ele ter me criado e me mostrado a ideia de que o amor, a caridade, sempre estará à frente de tudo. Se eu falhar com o meu pai, se eu falhar com aquele que me criou, ele não terá benevolência comigo e vai me mandar, ele não vai me mandar para o paraíso. E é por isso que o Espiritismo não acredita nisso. Porque o Espiritismo acredita, essencialmente, que Deus nos cria simples e ignorantes e Deus nos dá o livre-arbítrio.
Se nós, com livre-arbítrio, nós tivermos muitas oportunidades de vida reencarnatórias, ou seja, de nós vivemos em diferentes estágios da nossa alma, certamente nós aprenderemos, seja por meio da dor, seja pelo amor. E a todo tempo que nós aprendemos com a nossa vida, vai chegar um momento que nós iremos evoluir. É como se fosse um bebê que vai virar uma criança, que vai virar um adolescente, que vai virar um adulto. Nós não temos responsabilidades quando nós somos menores, porque estamos aprendendo com a vida. E quando Deus nos cria, é exatamente a mesma coisa. Se nesse momento, ainda que sejamos adultos, pode ser que para Deus sejamos uma criança. Ora, e Deus vai mandar uma criança para o inferno porque eu não consegui entender o que Deus quer para mim? Veja, a ideia do Espiritismo não é que Deus vai te mandar para o inferno ou para o paraíso. A ideia é de que você, com a sua consciência, é responsável pelos seus atos. E aí que chega a ideia também de como existe o umbral, por exemplo. Como que existe o mundo celestial se Deus não me manda para o mundo celestial, ou se não para o umbral? Quem me manda? É a sua consciência. Dentro de nós, nosso espírito, do nosso coração e nossa consciência, existe essa questão. Veja, Deus, ele não vai fazer juízo de valor sobre o que você fez, mas a sua consciência. E é por isso que, muitas vezes, a gente vai parar nesses mundos diferentes. Deus, se ele nos criou, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Lembre-se, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? É a causa suprema de todas as coisas. Então, Deus, se ele é conhecimento de tudo, causa suprema, conhecimento de tudo, ele sabe tudo o que vai acontecer e ele não vai criar, por exemplo, você, me criar e me predestinar a não ir ao paraíso e me predestinar ao inferno. Vou criar o Anderson para que no futuro ele vá para o inferno. E muitas vezes essa ideia também da religião de que aguardarei o juízo final, ela é eterna. Eu ficarei no inferno eternamente, queimando no fogo do inferno. Veja, tudo isso ele foi feito, como eu disse, lá num passado, para que a gente pudesse criar uma barreira ao ser humano que comete muitas atrocidades e para que ele tenha consciência de que se ele não fizer o bem, se ele não consegue ouvir os seres humanos que estão do lado ali para que ele faça o bem, se ele não fizer o bem, Deus vai puni-lo. E naquele momento que ele acredita que Deus existe, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer uma besteira. Veja, eu não sou capaz de ouvir as pessoas que estão ao meu redor, mas alguém disse, cuidado que Deus vai te punir, e para sempre. Eu começo a ter consciência de que se eu fizer o errado, eu não irei para o paraíso. Tudo isso é a consciência despertando naquela pessoa. É o medo, sim, é o medo. Lembra, se não vou a Deus pelo amor, eu vou pela dor. Não importa. Essa pessoa muitas vezes vai pela dor, mas a consciência um dia virá essa pessoa e ela aprenderá que se fizer coisas erradas, aquilo vai ser ruim para ela, para o seu próprio espírito. Portanto, voltando aqui à pergunta inicial. Espiritismo acredita que existirá o juízo final, que eu ficarei ali dormindo até que Deus decidirá se irei para o inferno ou não? Não. O Espiritismo não acredita. Respeitamos todas as crenças e religiões. Respeitamos tudo que as pessoas pensam a respeito do cristianismo. Mas a ideia do Espiritismo é de que a sua consciência te levará para onde você escolheu ir. E você terá dezenas, infinitas oportunidades para que você tenha outras chances de vir aqui na Terra e evoluir, e até mesmo no mundo espiritual, para que você possa aprender e sentir Deus dentro de você. Porque todas as pessoas, sem exceção, têm aquela sementinha do amor dentro dela. Todas, sem exceção. Aquela sementinha, se você conseguir senti-la, vai chegar um momento que ela vai
aflorar, ela vai crescer e você sentirá o amor de Deus dentro de você. Tudo bem? Novamente peço para você, se inscreva no nosso canal aqui. Eu tenho certeza de que quando você se inscreve, você ajuda a expandir o Espiritismo pelo nosso país e esse é o nosso objetivo. Obrigado, até o próximo vídeo. Até mais.